Olá pessoal, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa ideia é divulgar informações de como funciona o plano espiritual e como ele age no nosso plano físico. Hoje nós vamos falar sobre Zélio de Moraes. Bom, se você já acompanha o nosso canal, clica aqui no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem o Zélio de Moraes. Eu comecei a fazer a pesquisa sobre ele e descobri muita coisa legal. Espero mesmo que vocês gostem. E vou deixar aqui na descrição do vídeo as fontes que eu usei para essa pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Zélio Fernandino de Moraes, ele nasceu no dia 10 de abril de 1891, em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Filho da dona Leonor de Moraes e do senhor Joaquim Fernandino Costa. E ele é conhecido como fundador da Umbanda. Quando ele tinha 17 anos de idade, tinha terminado o ensino médio, ele estava se preparando para entrar na escola naval. Só que ele começou a sentir umas coisas estranhas. De vez em quando ele tinha uns ataques e começava a falar com voz como se não era dele e agir como se não fosse ele. A família se assustou e resolveu levar ele no médico psiquiatra. O médico examinou, fez um monte de coisa, viu que a saúde estava em ordem. Desesperada, a família resolveu levar num padre. O padre também conversou com ele, fez lá os rituais, as coisas que tinha que fazer, não resolveu nada. Ou seja, as coisas continuavam. Um tempo depois, o Zélio teve um problema nas pernas e ficou vários dias na cama, sem poder andar. Só que um dia, determinado dia, sem mais nem menos, a paralisia nas pernas passou, ele levantou, começou a andar normalmente como se nada fosse. A mãe dele, então, se convenceu de que era alguma coisa séria e levou o Zélio até uma benzedeira que era conhecida lá no bairro onde eles moravam. E essa benzedeira, ela incorporava o espírito de um preto velho, chamado tio Antônio. Então o tio Antônio benzeu o Zélio e falou que se tratava de mediunidade e que para resolver o caso ele tinha que praticar caridade. E disse mais, disse que o Zélio ia ser responsável por uma grande transformação, mas não falou o que seria. Bom, o pai do Zélio gostava de ler livros sobre espiritismo, mas não frequentava nenhum centro espírita. E por conselho de um amigo dele, ele resolveu levar o Zélio até a Federação Espírita de Niterói, que era uma federação que tinha acabado de ser fundada. Isso foi no dia 15 de novembro de 1908. Bom, o Zélio achava que ia chegar na federação, ia ser atendido, ia ser orientado sobre o que tinha que fazer e ia voltar para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? A pessoa que dirigia os trabalhos pediu para o Zélio participar do trabalho, sentando na mesa junto com os outros. E foi então que tudo mudou, tanto na vida do Zélio, como na história da religiosidade no Brasil. Só que para a gente entender isso, ou seja, entender a importância disso que aconteceu, e para entender a importância do plano espiritual, pois tudo é planejado, nada acontece por acaso. Então, para entender isso, a gente tem que voltar no tempo. Lá atrás, na época da colonização do Brasil, quando o homem branco chegou aqui no continente. A história que a gente conhece é meio romanceada, mas foi bem diferente. Por quê? Porque muitos índios eles foram abatidos e as terras deles foram tomadas para se construir as fazendas e as vilas. E como se sabe, muitos espíritos, quando eles desencarnam, eles continuam habitando no mesmo lugar onde eles viviam. Muitos nem sabem que desencarnaram. Então, com certeza, os espíritos dos índios, ou seja, os caboclos, quando eles desencarnavam nas lutas, eles continuavam vivendo ali no mesmo lugar que eles conheciam, ou seja, na floresta. Só que agora como espíritos. Só que o homem branco foi tirando as florestas para poder construir as fazendas, construir as vilas, etc. E os espíritos que vagavam pela floresta começaram a vagar pelas fazendas. Bem, enquanto isso, o homem branco começou também a trazer para a fazenda os escravos que vinham da África. E esses escravos, quando vinham da África, eles traziam dentro deles uma religião, o candomblé. Só que eles não podiam praticar essa religião na fazenda, porque os donos não deixavam. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a disfarçar os rituais deles e começaram a fazer um sincretismo entre a religião deles e a religião católica que era permitida. Então os escravos passaram a cultuar os deuses deles, os orixás, através das imagens dos santos católicos.
E assim eles cultuavam, por exemplo, o orixá Oxalá, que simboliza a fé pura e a proteção suprema, através da imagem de Jesus, o Filho de Deus. Eles cultuavam a orixá Iemanjá, que simboliza as energias das águas do mar, através da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Eles cultuavam o orixá Oxóssi, que simboliza as energias das matas, através da imagem de São Sebastião. E cultuavam o orixá Ogum, que simboliza a garra e a luta contra o mal, através da imagem de São Jorge, o santo que venceu um dragão. Ou seja, eles usavam as imagens dos santos católicos para manifestar a religião que eles tinham dentro do coração deles. Mas a religião candomblé não tinha a comunicação com os espíritos. Nessa religião só existia o culto das energias, tanto da natureza, como das águas, como da força interior, que cada um traz dentro de si. E esses cultos, eles eram feitos com sons de atabaques, com palmas ritmizadas e através de danças. Esses cultos, na verdade, para os escravos, era como se fosse uma festa, porque era a única coisa que eles tinham para amenizar o sofrimento, e tanto para revigorar o corpo, como revigorar o espírito. Tanto que, para essas festas, eles usavam a melhor roupa que eles tinham, que era a roupa que era feita dos panos de saco, panos brancos dos sacos usados para transporte de farinha. E que era muito fácil de transformar um saco numa bata, ou numa calça, ou numa saia. Agora, uma outra coisa. Da mesma forma que os espíritos dos caboclos vagavam pela fazenda, os espíritos dos pretos velhos, dos escravos, quando eles desencarnavam, como tinha esse ritual, essa festa que acontecia na senzala, vez ou outra, quando eles desencarnavam, eles ficavam vagando pela senzala. Mas, como os caboclos, não conseguiam também se comunicar mais com os encarnados. Bom, agora nós vamos até a Europa. No ano de 1865, o francês Allan Kardec inaugurou a comunicação com os espíritos, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Mas isso era muito longe do Brasil. Mas os donos das fazendas e a elite brasileira, eles viajavam nas férias e iam para a Europa. E quando eles voltavam para o Brasil, eles traziam todas as novidades da Europa para cá. E as novidades eram tanto no campo da cultura, como no campo da moda, como no campo da medicina e também no campo da religião. Assim, eles trouxeram para o Brasil as práticas do espiritismo do Kardec e começaram a fazer reuniões nas casas grandes das fazendas para se comunicar com os espíritos. E nessas reuniões, eles recebiam mensagens de poetas, de médicos, de pensadores, etc. Só que essas reuniões na Casa Grande acabaram por acender uma luz de energias acumuladas. E isso criou uma egrégora espiritual, que atraía não só os espíritos intelectuais, como também os espíritos dos caboclos que vagavam pela fazenda e o espírito dos pretos velhos que vagavam pela senzala. E esses espíritos começaram a participar também dessas reuniões de intercâmbio. Só que isso causou um problema, porque as elites que aceitavam os espíritos dos intelectuais não aceitaram os espíritos nem dos caboclos e nem dos pretos velhos. Inclusive, eles começaram a chamar eles de baixo espiritismo. E do mesmo jeito, eles começaram a discriminar os médiuns que incorporavam essas entidades e não aceitavam mais esses médiuns nas reuniões. E esses médiuns passaram a ser marginalizados, mas não deixaram de ser médiuns. E se a Casa Grande funcionava como um farol para os espíritos, os médiuns separados se transformaram em pontos de luz. E assim, eles começaram a atuar como curandeiros e como benzedeiras. Bom, enquanto o espiritismo do Kardec ganhava corpo e tradição através da doutrina codificada nos livros, o chamado baixo espiritismo acabou sendo discriminado através dos anos. Mas como já dissemos aqui, o plano espiritual tem uma programação e ele não age por acaso. Então, ele foi preparando o terreno ano após ano, até que chegou o ano de 1908, quando Zélio de Moraes foi levado até a Federação Espírita de Niterói e foi convidado para participar do quê? Da mesa de comunicação com os espíritos. E isso mudou toda a história. Bem,
Como a gente já falou, essa data foi 15 de novembro de 1908 e ficou marcada como sendo a fundação da religião Umbanda. Ou seja, a Umbanda é uma religião brasileira. E quando o Zélio se acomodou, ele começou a agir de forma estranha e a falar estranho. Aí ele disse que estava faltando alguma coisa na mesa. Se levantou, foi até o jardim, pegou uma flor, voltou e colocou a flor em cima da mesa e disse: agora o ambiente está completo. O dirigente do trabalho, ele era médium vidente. E ele olhou para o Zélio e viu que não era mais o Zélio que falava, e sim um espírito que falava através dele. E ele perguntou: de quem se trata? Aí o espírito falou para ele: eu sou apenas um caboclo. Aí o dirigente falou assim: mas eu estou vendo em você roupas de padres, roupa de padre da Igreja Católica. Aí ele falou assim: é que essas roupas são da minha última encarnação na Terra, quando eu fui um padre. Aí o dirigente perguntou: e como que eu devo chamar você? Ele falou assim: me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos fechados. E ele disse que estava indo ali para levar a religião Umbanda, porque era a religião que ia harmonizar as famílias brasileiras. Mas, como o espírito não fazia parte das práticas da federação, ele também não foi aceito. Aí o que ele disse? Ele disse que se ele não podia fazer o trabalho dele ali na federação, no dia seguinte ele ia fundar uma tenda para fazer os seus trabalhos espirituais e para poder dar voz, tanto para os caboclos como para os pretos velhos, e também para qualquer espírito que precisasse. E como prometido, no dia 16 de novembro de 1908, foi fundado na Casa do Zélio a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, destinada para praticar a caridade. E quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou, ele ditou as regras que deveriam ser seguidas. O caboclo disse que, primeiro, os atendimentos seriam totalmente gratuitos. Depois, os trabalhos seriam realizados sem uso de atabaques, sem palmas ritmadas, e deveria ser com cânticos baixos e harmoniosos. E que os trabalhadores deveriam usar roupas brancas e simples. E assim surgiu a Umbanda, uma religião nacional do Brasil, para abrigar os espíritos e os médiuns que não tinham aonde se manifestar. O nome Umbanda significa curandeiro ou arte de curar, em língua banta, falada na Angola. Mas, diferente do espiritismo de Kardec, o espiritismo da Umbanda não foi codificado pelo Zélio de Moraes, e nem precisava pelos fins que ela foi criada. Mas por falta de parâmetros, com o tempo, os praticantes da Umbanda acabaram incorporando muitos rituais e vestimentas que eram usadas no candomblé, porque era mais conhecido. Só anos depois da fundação, os líderes da Umbanda se reuniram e redigiram uma carta magna, criando um modelo e as diretrizes para a religião. Quanto ao Zélio de Moraes, ele ajudou a fundar ainda mais 6 tendas, além da primeira que ele fundou, tendas de Umbanda, e ajudou também na fundação da Federação Espírita de Umbanda, atual União Espírita de Umbanda do Brasil. Ele também foi farmacêutico e foi vereador em São Gonçalo, e participou de grandes feitos. Mas ele mesmo dizia que, apesar de todas as honrarias, o mais importante para ele era ter servido como instrumento para o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ele chamava de chefe. E dizia que o mais importante era lembrar que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. E a humildade é a forma mais sublime de praticar o Evangelho do Cristo através do amor ao próximo. O Zélio Fernandino de Moraes desencarnou no dia 3 de outubro de 1975, aos 84 anos de idade, e deixou seu nome marcado na história da religiosidade do Brasil. Ou seja, se o plano espiritual preparou Kardec para mostrar o espiritismo lá na Europa, com certeza ele preparou o Zélio de Moraes para mostrar a Umbanda aqui para o Brasil. É para a gente pensar, né? E por hoje é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Tudo de bom e muita luz!